Eu vou começar o vídeo dessa quinta-feira, rapaziada, pra gente abrir os nossos conteúdos aqui ao longo do dia, trazendo um ensinamento que Dona Jaqueline, ela sempre me passou. Não prometa o que você não pode cumprir. E o Odair, ele prometeu, né? No final das contas, o Odair, ele prometeu. O Odair, ele foi muito corajoso quando ele deu a cara a tapa e falou que o Atlético estaria na primeira divisão, que ele ia tirar a diferença, que o Atlético conseguiria estar no G4 na rodada final. É verdade que a rodada final ela ainda não chegou. Mas é verdade também que nesse momento todo mundo olha desconfiado para a promessa do Odair. Todo mundo quer ver o Atlético na primeira divisão do ano que vem e acho que de alguma maneira o discurso do treinador ele precisa ser esse discurso de certeza no seu grupo. Eu só fico em dúvida se esse discurso ele precisa ser do vestiário pra fora ou do vestiário pra dentro. Porque eu acho que aumenta um pouquinho o cenário de frustração do torcedor do Atlético caso o acesso não aconteça, e hoje a tendência é que esse acesso ele não aconteça. Então fica ainda mais dolorido você entrar numa Série B como o melhor time, como o melhor elenco, e você vê o Atlético não conseguindo se impor em nenhum momento da competição. É muito frustrante. Não estar na Série A ano que vem é muito frustrante. E assim, óbvio que tem muito da digital, do trabalho do Barbieri, um possível não acesso do Atlético. Mas também tem muita digital do trabalho do Odair. O trabalho do Odair, eu acho que ele é extremamente irresponsável da gente ver um equilíbrio que não existe. E é algo que eu falo com vocês desde o começo da competição. O Atlético tem o melhor time, o Atlético tem o melhor elenco, e não necessariamente isso vai fazer o Atlético ganhar jogos. Ele não fez. Então eu acho que se os jogadores estavam ali, se as ferramentas estavam ali, e a gente viu que estava ao ponto do Atlético ter uma arrancada de 7 jogos, o trabalho do Odair, até agora, em 32, 33 rodadas, ele não se garantiu. Então, o que nos passa a confiança que nas rodadas finais o trabalho do Odair vai se garantir? Esse que é o meu grande ponto. Essa que é minha grande visão sobre o macro e sobre o trabalho do Odair. Da mesma maneira que eu olho pro Atlético com desconfiança, eu olho pro trabalho do Odair com mais desconfiança do que eu olho pro elenco do Atlético. Mas lembrando, ele prometeu. Ele prometeu. E não é que tá tudo perdido. Mas o Atlético ele sai do G4 muito por causa do Odair. O Atlético ele deixa o G4 muito por causa do Odair. Vamos tentar fazer uma linha do tempo? O que acontece? Jogo contra o Atlético Goianiense. A gente veio de uma sequência ótima. Jogo difícil, beleza. Mas aí você opta pela escalação de jogadores que não fazia o menor sentido. E aconteceu o que aconteceu. Sabe? Escalação do Fernando, gente. Mendonça e Luiz Fernando junto. Aí a gente vai pro jogo contra o Remo. Fernando no time titular, Mendonça e Luiz Fernando junto. Aí a gente vai pro jogo contra o Avaí. Completamente desmoralizado. E o Odair, que sempre ficou marcado como um grande gestor, ele precisava saber que o mental nunca foi o forte dessa equipe, que o mental nunca foi o forte desse time. E parece que a aposta que o Odair fez foi que esse time ia reagir a qualquer momento. Esse time parece que demorou quase um ano inteiro pra reagir e conseguir 7 vitórias seguidas. Aí vai lá, toma outro soco. Quem garante que o Atlético vai conseguir reagir até a reta final do campeonato? Ao ponto de fazer as apostas arriscadas que o Odair fez. Complicado, né? Complicado. Bem complicado. Mas assim, Thiago, o Odair não pode resolver a vida do Atlético e o Atlético subir? Óbvio que pode. É óbvio que a gente pode ver o Odair virando o jogo e botando o Atlético numa condição de acesso. E eu acho que nesse momento transcende até um pouquinho de escalação. É óbvio que o Odair não pode sair fazendo cagada na escalação do Atlético, é óbvio. Mas eu acho que é muito mais sobre moral, sobre mental essa reta final de campeonato do que exatamente sobre quem vai jogar, quem não vai jogar. Se o Odair realmente é um grande gestor, como basicamente todo mundo fala, e se o Odair realmente é um grande gestor, como todo mundo faz questão de exaltar o Odair,
O Odair vai fazer esse time entrar pegando fogo no Atlético. E aí, cara, tudo pode acontecer. Mas se você entrar competitivamente mais capaz de disputar, você tá mais perto da vitória do que se você entrar de pau mole. Concordam? Eu acho que é óbvio. Então, no final das contas, é um ponto de desafio esse lado da moral do Odair. E óbvio, cara, assim, ter ali os melhores no contexto que é condizente com os melhores. Cada jogo tem uma característica, eu acho que o Odair ele precisa ter uma leitura a partir disso, mas é uma reta final que a gente precisa ter quem se garanta em campo, na posição que se garante, porque, por exemplo, a gente não tem mais tempo a perder nos erros ou nos testes do Odair. No último jogo ele bota o Dudu distante da área, que todo mundo sabia que não ia dar certo. Todo mundo sabia que não ia dar certo. Aí pro próximo jogo, cara, ele vai te ler o Pelé. E a tendência, pelo momento que o Léo vive, pelo momento que o Atlético vive, que não dê certo. Mas vai jogar com quem? Você encontra uma solução. Ao mesmo tempo que não é hora de arriscar, eu acho que a gente tem que ter na cabeça que alguns jogadores podem até ser experientes, mas eles por si só já são um risco muito grande. O Léo é um risco muito grande. O Allan Kardec é um risco muito grande. O Fernando é um risco muito grande. O Juliano é um risco muito grande. Tem alguns jogadores que, desculpa, gente, eles comprometem o macro. Tem alguns jogadores que comprometem de todas as formas quando o Atlético entra em campo. É uma reta final que eu quero ver. Porque até fala do Odair em 2026, né? Ah, o Odair vai ser técnico do Atlético, não vai ser técnico do Atlético. E pra mim, assim, não é um trabalho que me convenceu ao ponto da manutenção do Odair em nenhum momento. E acho que é por aí, assim. Acho que as 7 vitórias seguidas, elas têm vários pontos a se observar em relação ao nível de atuação do Atlético. O Atlético, ele conseguiu manter nível de atuação com o resultado nos 3 jogos finais ali. Vila Nova, Atlético, ali realmente o Atlético foi bem. Mas é um intervalo muito curto de um técnico, que é um grande investimento do clube. E a gente sabe que o Atlético sempre foi muito reticente a fazer grandes investimentos, pensando que esse cara ele vai ser suficiente pra quem sabe ano que vem ter que subir ou ano que vem calhar uma Série A. Eu acho que o trabalho do Odair ele tá muito mais perto de uma reprovação do que de uma aprovação. Mas ele ainda tem tempo de cumprir a promessa dele. E o Odair parece ser um cara muito firme, parece ser um cara de muita palavra. E eu espero que ele possa cumprir o que ele prometeu, porque no final das contas é uma promessa que influencia muito o futuro do nosso Furacão. Beleza, pessoal? Tamo junto. Forte abraço. É nóis. E daqui a pouco tem live. E hoje eu tô no Arena também. Conto com todos vocês. Se inscrevam no canal. Vambora!